A família é o único ente que você realmente confia. O brasileiro desconfia de tudo, mas confia na família. E como a gente confia na família, a gente pode conversar com a família. A gente pode tentar vivenciar com a família uma experiência da discordância, mas uma discordância saudável. Porque em público, todo mundo quer parecer certo, todo mundo quer parecer que sabe mais, todo mundo quer ganhar a discussão. As pessoas não querem ouvir, elas querem ganhar a discussão. No grupo de WhatsApp, olha, a gente fez esse experimento. Experimente, você que está em casa, que está ouvindo essa conversa. Você manda no privado para alguém uma opinião pessoal. A pessoa rebate dizendo que discorda. Quando você faz isso no privado, você até topa ouvir um pouco mais. Fala, realmente. Mas aqui tem isso, aí tem aquilo. Você vai ali, até que uma hora essa coisa não dá muito certo. Em público, é o contrário, Bia. Em público, manda num grupo de WhatsApp uma opinião pra você ver. Aí alguém discorda, você tem a obrigação de estar certo. E aí você começa a entrar numa violência, num debate maluco. Quer dizer, essa exposição pública das redes, dos algoritmos que vão pegando a gente e vão puxando, né, para essa bolha. O lado mais emocional. Tem que ter emoção, tem que ter embate. Senão não funciona. Porque isso pega no funcionamento cerebral. Então, um país polarizado, desigual, muito diverso e heterogêneo, ele quase caiu numa armadilha. Total. Entendeu? Que é a armadilha do eu tenho que estar certo o tempo todo, eu não vou ouvir o outro lado, vou ficar ali preso nas minhas preconcepções. Não, e cria pessoas que defendem... para os políticos tá uma maravilha. Pô, eles estão surfando na onda. Porque assim, um lado tá aqui, outro lado tá aqui. Se eu decido tá com um, ele pode fazer a besteira que for. Vou defender, porque eu estou me defendendo. Exato. Tá tão louco que eu estou me defendendo. E quando na realidade não é isso. Os políticos nunca estiveram tão nem aí para o povo. As pesquisas mostram isso, tá? A gente vê. As pesquisas Eles mostram não estão nem aí. isso. Enquanto o povo está brigando de um lado e de outro, eles estão deitando e rolando como nunca tiveram nesse país. A confiança e a avaliação do desempenho dos políticos e das instituições como um todo, elas nunca tiveram tão baixas. O Congresso Nacional está mal avaliado, o Supremo está mal avaliado, a presidência está mal avaliada. As instituições... Tá todo mundo mal avaliado. Exatamente. Mas enquanto se está discutindo se é de um lado, se é de outro, se fulano está certo, se fulano... Não tem projeto. Eles nunca tiveram deitado em berço esplêndido como estão hoje. Mas isso é Você muito vê triste. o que aconteceu com a Câmara do Rio de Janeiro. Gente... Os 70 deputados, todos tinham votado no cara. Todos. E fizeram uma votação para soltar, que é assim, a gente não pode soltar. Então a gente vota um tanto fingindo que a gente está desaprovando, mas a gente deixa uma margenzinha pequena para tirar ele da cadeia. É uma hipocrisia. Sabe o que é mais interessante de tudo isso? E aí é que está a oportunidade que eu vejo no Brasil. As pessoas estão mais interessadas nesse assunto. Isso é bom. Se a gente usasse isso para o bem, que é isso que a gente está conversando aqui, eu diria que há 20, 30 anos atrás, isso era um papo de elite. Exatamente. Só os mais escolarizados iam saber, só a turma que está mais informada ia tomar ciência disso. Bia, o povão começou a receber esse tipo de informação e começou a refletir sobre isso, tá? Isso é muito importante que a gente destaque. Nós deixamos de ser um país... A gente pediu tanto para as pessoas se envolverem, se engajarem, que hoje as pessoas se envolvem. Eu vou te dar alguns exemplos. Teve a taxação americana ao Brasil. O Trump fez aquela taxação. O tarifaço. Se chamou. O tarifaço, né? 2 dias depois a gente foi a campo com pesquisa nacional. E para minha surpresa, nada mais, nada menos do que 66% dos brasileiros ficaram sabendo da carta do Trump. Pô, uma carta americana que chega no Brasil, o povo ficou sabendo. E aí a gente perguntava. Eu fiz ali uma bateriazinha para ver se as pessoas estavam mentindo. Eu botei algumas coisas factuais no questionário. Fidelidade. É verdade. E as pessoas sabiam. Elas diziam, não, ele está taxando porque ele disse que o Bolsonaro está sendo perseguido. Não, ele está fazendo porque ele tem uma relação com o Eduardo.
As pessoas tinham informação sobre o que tinha Algum acontecido. nível de informação, né? Impressionante isso. Então, eu acho que a gente está num momento de boas oportunidades também, sabe? Que é como as pessoas estão informadas, elas estão interessadas, elas querem saber. Se a gente oferecer informação de qualidade, se a gente, né, conseguir mobilizar as pessoas num bom sentido, eu acho que a gente tem... Talvez, Felipe, eu acho que a gente tem uma esperança. Eu não sei se eu sou esperançosa. Eu sou porque, muito, assim, viu? Eu sou quando otimista. eu falo que o cérebro funciona assim, mas eu quero deixar claro que nós não somos nosso cérebro. O cérebro é como um carro, tá? Agora, o carro depende de um motorista. Nós somos a consciência que sabemos que ele funciona assim, mas eu posso optar a dirigir diferente. Então, quando eu digo que o conhecimento é fundamental, claro que é acessível, quanto mais, e você fala isso, hoje o povão sabe, porque está na rede social. Isso. Tá? Não é só de telejornal, não é tá? mesmo. É de rede social. Claro. Então, esse volume de informação. A rede social tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Tem. Se souber seguir as bolhas informativas, é bom, então, é muito bom. E aí vou fazer aqui propaganda do Brasil no Espelho, porque o que eu acho que eu consegui fazer né, com alguma... de uma forma, eu diria, bem informativa. Eu consegui identificar quais são as 9 bolhas que existem no Brasil. Existem 9 grandes bolhas sociais e políticas. Tá? Quando a gente lê o livro com o olhar das bolhas, das 9 bolhas, dos 9 segmentos, você pode, se você quiser, e é isso que eu espero que o Brasil no Espelho faça, você pode passar a frequentar, mesmo que você não se sinta totalmente identificado, ou representado, ou aquilo te toque de alguma maneira, mas você pode circular pelas bolhas, para você descobrir o que a bolha do lado está falando, o que a bolha do lado está vendo, o que a bolha do lado sente, pensa sobre aquele mesmo assunto. Eu acho que se a gente fizer esse exercício, a gente passa a ter, já que os algoritmos organizam a gente em bolha, e a gente mais ou menos sabe quais bolhas são essas, a gente consegue surfar e aí construir nessa dinâmica mais dialética do, então eu tô aqui nessa bolinha aqui, interessante, mas o meu vizinho tá naquilo. Saber da outra bolha. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. É um exercício, e vou te dizer, é a única maneira de sermos livres. Porque a pessoa fala muito de liberdade como se liberdade é fazer o que quer. Não. Liberdade é ter condições de escolha. E eu só tenho condições de escolher se eu tenho uma abertura de saber todas as bolhas, assim, essa aqui não tem nada a ver comigo, essa tem uma coisa muito interessante, vou torcer. Mesmo que o meu candidato não ganhe, aquele candidato lá, vou torcer por aquele pedaço lá, que pode ser muito legal para o país. Claro. Então, assim, as pessoas não se tocam. Quando elas ficam nesse funcionamento manada, seja para que lado for, elas perdem o direito ao exercício da liberdade. E nós não podemos de jeito nenhum permitir que isso aconteça, né? Não tem democracia sem liberdade. Mas a gente tem que botar o eleitor no colo e provar tem que trabalhar nisso, sabe? E provar ele, tipo assim, olha só, o conhecimento te liberta, te faz soberano sobre você mesmo. Porque as pessoas estão achando, elas viraram soldadinhos. De influencers, dos outros. Exatamente. Não, você tem que ser perderam a influenciado por você, não pode. Eles perderam a identidade. Deixaram de ser quem são. Então, por isso que o livro tenta, de alguma maneira, trazer essa reflexão, isso que é, mesmo. gente, existem bolhas, a gente sabe que elas são fortes, essas identidades falam alto dentro da gente, mas olha para o lado, entende um pouco da bolha do lado e tá tudo bem. A maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos
ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. Aproveite que o curso está em uma condição incrível. Conheça o curso agora mesmo.